Olá, estreia hoje na telinha da Unicruz TV o programa Práticas Socioculturais. Neste espaço vamos discutir assuntos relacionados às dissertações feitas no mestrado em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social aqui da instituição. E para a nossa conversa, eu recebo hoje aqui no estúdio da Unicruz TV Antônio Scandiel de Souza e Carla Rosane da Silva Tavares Alves. Sejam bem-vindos ao programa. Bom, então, professor Antônio, eu começo lhe perguntando, então, quais são os objetivos do mestrado? Bom, o nosso mestrado, então, em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social, ele visa a potencialização de saberes e teorias que permitam aprofundar a leitura da região para a promoção de práticas de intervenção social, articulando elementos necessários à compreensão da dinâmica do desenvolvimento econômico que cria problemas sociais, ambientais e culturais, os quais se colocam como entraves para o desenvolvimento sustentável regional. A proposta do curso, então, ele delineia como perfil de mestre em práticas socioculturais e desenvolvimento social, pessoas com acentuadas características de inserção, conhecimento, participação, cooperação, liderança, parceria, promoção e desenvolvimento em atividades profissionais no meio sociocultural ou que com ele tenham relação. E nesse sentido, então, vislumbra-se a formação de sujeitos críticos reflexivos, capazes de se apropriarem de conhecimentos interdisciplinares essenciais para a solução de problemas e transformações produtivas, contribuindo para a melhoria da qualidade da vida e do desenvolvimento social. Então, professora Carla, seja bem-vinda, muito obrigada. Quais são as linhas de pesquisa e sobre o que elas tratam? Bom, partindo do que o professor Antônio coloca a respeito do objetivo central do PPG em práticas socioculturais e desenvolvimento social, nós temos no momento duas grandes linhas de pesquisa. Uma que é a de linguagem, comunicação e sociedade e outra de práticas socioculturais e sociedade contemporânea. Na primeira, o grande objetivo está justamente em oportunizar a discussão acerca de aspectos interdisciplinares que estejam relacionados às questões relativas à linguagem e os múltiplos aspectos que envolvem a linguagem, seja língua, discurso, ideologia e as próprias narrativas do cotidiano, bem como as questões sociais, as questões culturais que permeiam o contexto contemporâneo de nossa sociedade. E nesse sentido, a inserção desta linha de pesquisa no PPG se justifica justamente pelo atendimento da necessidade de domínio desses saberes tão necessários para a leitura de uma forma crítica e reflexiva do mundo globalizado, que se mostra tão complexo, com tantos problemas e que, evidentemente, a linguagem atravessa todas essas questões e que permite todo esse trabalho. E, nesse sentido, o propósito é justamente de que o sujeito atue como protagonista, tanto no processo de construção quanto de sustentação das ações sociais. Esta seria a primeira linha. A segunda, de práticas socioculturais e sociedade contemporânea, se centra no objetivo de oportunizar a discussão a respeito das práticas de intervenção, das quais o professor Antônio falava, e que envolvem diferentes faces do processo de formação e de desenvolvimento humano. Esse trabalho, então, realizado dentro de uma abordagem ética, uma abordagem cidadã, e que perpassa todos os ciclos da vida humana. Falando a respeito da justificativa da inserção desta linha de pesquisa no PPG, está na necessidade de que a sociedade precisa de profissionais
agentes sociais, né, e o curso oferece esse processo de formação. Então, agentes sociais qualificados ao exercício de práticas socioculturais que são essenciais, que são fundamentais para o processo de transformação social da nossa sociedade. Então, professor Antônio, qual é o público-alvo? Bom, antes de falar então sobre o público-alvo, eu quero ressaltar a questão da internacionalização, que é assim algo em que nós temos trabalhado e temos firmado convênio com instituições estrangeiras, a fim de possibilitarmos que os nossos acadêmicos saiam realizar estágios e também o mestrado sanduíche, né? Nós tivemos a grata satisfação aí de termos uma mestranda da primeira turma que ficou 4 meses na Universidade Autônoma de Madrid, né, na Espanha, e realizou um trabalho muito interessante lá, que foi suporte para a sua pesquisa aqui na universidade. E foi muito feliz, inclusive tendo publicado um artigo lá nessa instituição. E também eu gostaria de ressaltar que nós estamos aí com edital aberto para a próxima turma, né, seleção para a próxima turma. E os períodos, então, o período de inscrição está aberto desde 6 de setembro e vai até 11 de novembro. O processo ocorre em 3 etapas, que são, a primeira delas é a análise documental, a segunda é uma prova escrita, que é um memorial descritivo, no qual o candidato tem que descrever a sua trajetória acadêmico-profissional. E, na terceira etapa, então, é uma entrevista. Então, esse é o processo seletivo que está aí aberto. E já temos a grata satisfação também de termos um número considerável de candidatos já inscritos. E quanto a essa questão aí do perfil do candidato, o que a gente pode dizer? Devido ao caráter interdisciplinar do nosso programa, ele é destinado a profissionais de qualquer área. Nós temos aí, como eu já mencionei no início da minha fala, egressos e mestrandos, arquitetos, psicólogos, advogados, professores. Então, enfim, qualquer profissional de qualquer área pode vir participar do nosso mestrado e, com certeza, essas discussões teóricas que a gente desenvolve aqui vão contribuir para as diferentes áreas. Por quê? O que nós queremos? Que esses profissionais saiam com esse conhecimento teórico suficiente para ele refletir sobre como é que ele vai poder contribuir para o desenvolvimento social agindo na sua área de conhecimento. Bem, professora Carla, então o mestrado ele tem ainda o exame de proficiência em língua estrangeira, né? Então nos fale um pouco sobre isso. Bom, a Universidade de Cruz Alta, através do curso de Letras, oferece o exame de proficiência em língua estrangeira, né, vinculado às pró-reitorias de pós-graduação, pesquisa e extensão e pró-reitoria de graduação. Então, estamos oferecendo já, desde 2013, a proficiência em língua inglesa e desde 2014 a proficiência em língua espanhola. Então, oferecemos 2 vezes ao ano, uma vez no final do primeiro semestre e ao final do segundo semestre. Inclusive, lançaremos edital agora no mês de novembro, para que o exame seja realizado possivelmente na primeira semana de dezembro. Normalmente, lançamos no edital em datas diferenciadas para que os prováveis candidatos tenham a oportunidade de optar se querem fazer um ou os 2. Né? Também é importante lembrar que, a exemplo de outros exames de proficiência de outras instituições, o objetivo central é a questão da proficiência em leitura
e em compreensão do texto naquela língua para a qual o candidato se inscreveu. Temos a grata satisfação também de dizer que tem sido uma boa procura, tanto para o exame em inglês quanto em espanhol, e recebemos interessados das diversas regiões do país. Bom, professor Antônio, então muitas vezes a dificuldade financeira ela é o maior impedimento das pessoas prosseguirem com os seus estudos. Mas o mestrado ele oferece algumas bolsas, não é mesmo? Sim, nós temos aí diversas bolsas e taxas, né, financiadas pela CAPES, em que o candidato, em que o aluno concorre. Né? Nós temos as bolsas integrais, em que ele recebe um valor e, além de não pagar o curso, ele recebe esse valor para estudar, que hoje está em R$ 1.500. E nós temos também as taxas ProSUP e CAPES, que elas funcionam da seguinte maneira. O candidato, o acadêmico no caso, o mestrando, ele não paga o curso. Ele recebe esse valor e ele repassa para a instituição. Obviamente que a distribuição dessas bolsas ocorre mediante alguns critérios definidos pela CAPES, né, que são, o primeiro deles é a classificação, pela ordem de classificação no processo seletivo. Os primeiros candidatos vão assumindo e, em caso de impedimento, porque um dos critérios é o vínculo empregatício para a bolsa integral, a gente vai repassando para os seguintes classificados. E eu também gostaria de mencionar assim, que o nosso curso ele possui 2 anos de duração, tem alguns créditos que são obrigatórios, que são 15 créditos obrigatórios e 9 em disciplinas eletivas. E o candidato tem que, para obter o título de mestre, além da prova de proficiência, como a professora Carla falou ali, totalizar no mínimo 24 créditos, entre as obrigatórias e as eletivas. Bom, professora Carla, então eu vou pedir que a senhora exemplifique para a gente as linhas de pesquisa. Na realidade, exemplificar as linhas de pesquisa, as diferentes disciplinas que compõem o currículo do PPG, elas se integram dentro das linhas de pesquisa. Então, os professores que ministram as disciplinas estão ligados a uma linha de pesquisa conforme a proposta da disciplina, conforme o objetivo geral da disciplina, o trabalho que é desenvolvido. E os candidatos ao mestrado, ao passarem pelo processo de seleção, e neste processo uma das etapas é a apresentação de uma proposta inicial, a partir da qual ele vai desenvolver um projeto de dissertação, e que o professor Antônio falou quando abordava o edital que está em aberto, esse candidato já escolhe uma linha de pesquisa, né? Porque dentro da proposta que ele pretende desenvolver, há todo um trabalho norteador que se direciona, como eu dizia antes, ou para a linha de linguagem, comunicação e sociedade, na qual esse candidato vai investigar as questões interdisciplinares relacionadas à linguagem nos seus múltiplos aspectos, como eu te falava, ou então ele se direciona para as práticas socioculturais e uma visão dentro da sociedade contemporânea, né, no sentido de verificar, investigar, propor práticas intervencionistas na realidade. Né? Então, nesse sentido, o PPG desenvolve as disciplinas e, além do trabalho teórico-prático de cada disciplina, também dentro da proposta dessas disciplinas, realiza atividades, né, que se complementam ao projeto de trabalho da disciplina, ao plano de ensino daquela disciplina.
E, nesse sentido, se você me permite, eu gostaria de exemplificar uma das atividades que foram desenvolvidas recentemente em uma disciplina que é Seminário da Pesquisa 1, que é ministrada por mim e pelo professor Antônio, e que nós tivemos a realização na semana passada, que é o terceiro Fórum de Práticas Socioculturais, né, e que teve a participação de professoras da instituição que coordenam o Inatec Social e o projeto Profissão Catador, as professoras Enedina Teixeira, Isadora Virgulin e Rosalie Araújo. Então, dentro dessa atividade que eu exemplifico como uma das ações desenvolvidas ultimamente em uma das disciplinas, os mestrandos tiveram a oportunidade de conversar, né, de assistir, conversar também com essas educadoras que trouxeram uma visão a respeito dos diferentes projetos que o Inatec Social desenvolve, mas especificamente o Profissão Catador. Então, nós tivemos um momento de interlocução na sede do Inatec Social com a professora Enedina. A partir daí, os mestrandos se deslocaram com o ônibus da universidade para uma das sedes do Profissão Catador, no bairro Jardim Primavera, onde tivemos a continuidade do fórum com as professoras Isadora e Rosalie, né, e tivemos o contato mais direto com os agentes sociais que compõem o Profissão Catador. Ainda na primeira etapa, no Inatec Social, nós tivemos professores e mestrandos a oportunidade de conhecer um filme feito com o Profissão Catador. Então, na realidade, dentro das diferentes linhas de pesquisa, tentando resgatar a pergunta que tu fizeste, dentro das diferentes linhas de pesquisas e as quais estão vinculadas às disciplinas, são propostas atividades em consonância com o plano de ensino, com os objetivos das disciplinas. E essa é uma atividade que pode perfeitamente ser desenvolvida em ambas as linhas de pesquisa, uma vez que a partir do conhecimento, da investigação, da discussão, da análise e reflexão dessas práticas sociais ilustradas nesses projetos, e aqui citando o Profissão Catador, se pode trabalhar com as questões de linguagem, com as questões sociais e culturais e a sociedade contemporânea. Certo. Professora Carla, muito obrigada. Professor Antônio, obrigada pela presença de vocês. E essa foi a abertura, então, do nosso programa Práticas Socioculturais. Aqui neste espaço, então, você acompanha discussões sobre algumas das teses realizadas, então, no mestrado de Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social aqui da Universidade de Cruz Alta. Até o nosso próximo encontro.